Oi pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite para quem estiver assistindo. Eu aqui agora vou falar para vocês nesse primeiro vídeo algumas dicas sobre como estudar matemática, essa matéria que é tão vista como difícil para muitos estudantes no país, que o pessoal mais tem dificuldade pelo que eu vi. Foi o assunto mais cobrado por vocês no meu post no Instagram, que teve mais comentários e mais dúvidas foram pedidas para mim, então eu vou aqui tentar falar algumas das dicas para vocês estudarem essa matéria, se recuperarem nesse assunto, conseguirem ir bem nos vestibulares que vocês têm pela frente. Eu vou juntar esse assunto em principalmente 5 dicas para vocês estudarem matemática e lá no final, na última dica, eu vou falar mais especificamente sobre os estudos de matemática para o Enem, os estilos de exercícios do Enem. Bom, então vamos lá. Na primeira dica eu vou falar com o pessoal que diz que não sabe nada de matemática. O pessoal que fala, não sei nada, não consigo resolver nenhum exercício, tenho muita dificuldade, qualquer matéria que aparece, eu não consigo resolver. Essa dificuldade acontece com bastante gente porque matemática é a matéria mais cumulativa que existe. Se você tem dificuldade em matemática a esse ponto, é porque essa dificuldade vem de um processo anterior a hoje em dia. No ensino fundamental, provavelmente, passando os anos do ensino médio, pode ter pego algumas recuperações, não ter entendido completamente os assuntos, a sua dificuldade vai acumulando e você não consegue depois resolver outras matérias, porque elas exigem os conhecimentos mais básicos. O que eu recomendo é você procurar os seus pontos fracos enquanto você faz exercícios, procurar qual é o seu erro que você repete várias vezes e voltar atrás mesmo para estudar. Não precisa ter vergonha de voltar atrás nos estudos de matemática e procurar uma matéria de ensino fundamental, procurar uma matéria mais básica que você tem errado bastante, porque é isso que pode estar te impedindo de uma nota boa em matemática. Se você, por exemplo, percebe que o seu erro é repetitivamente desenvolver equações de primeiro grau, volta e procura materiais na internet ou em livros didáticos de ensino fundamental mesmo. Procura como resolver essas equações, fazer exercícios. Em qualquer matéria que você percebe que está falhando alguma coisa e essa matéria possa ser um passo atrás da que você está hoje, não tem problema. Volta atrás, estuda, para depois continuar para mais difícil. Minha dica número 2 vai sobre tempo. Quanto tempo diário é bom estudar matemática? Eu acho que isso vai de cada um. Você mesmo tem que saber se você tem muita dificuldade, média dificuldade ou facilidade na matéria de matemática, e aí você vai poder escolhendo quanto tempo você precisa. Eu acho que você precisa ir testando e vendo quanto o seu cérebro aguenta de matemática de uma vez só, e ao mesmo tempo vendo o quanto é suficiente para você estudar e ter uma conclusão dos seus estudos por dia sem interromper muito. A dica número 3 é sobre estudar teoria. Muita gente pergunta se é importante estudar teoria de matemática ou não, fazer exercício é mais importante. Eu considero que teoria é importante sim, porque sem você ter um contato com a teoria, você não consegue pular para os exercícios. Então, em cada assunto, eu acho que você tem que se perguntar, você já tem uma noção daquela matéria? Você já tem um pouco mais de conhecimento sobre ela? Se sim, vai para os exercícios, e aí nos próprios exercícios você vai perceber no que você está errando mais, quais são suas dificuldades naquele assunto, para você perceber os seus erros, e aí conseguir voltar na teoria e estudar especificamente o que tá fazendo errar. Se não, você não tem muito conhecimento com aquela teoria, com aquele assunto, primeiro estuda a teoria, estuda as noções básicas daquele assunto para depois ir para os exercícios. Dica número 4 é sobre os próprios exercícios. Como fazer exercícios de uma forma que seja eficiente e produtiva. Eu acho que você tem que procurar os seus pontos fracos cada vez que você faz exercício de uma matéria, analisar o que você está errando. Então, a cada vez que você faz exercício, não só faz o exercício e checa se está certo, checa se o seu raciocínio foi certo, se o seu desenvolvimento foi correto. E se teve um exercício que você não conseguiu fazer, procura como faz ele na internet ou no seu livro ou com um professor. Procura como era o passo a passo para fazer aquele exercício e para resolver, porque é assim que você vai aprendendo. Sobre como fazer os exercícios em casa, eu gosto bastante de dizer para você ler o enunciado em voz alta. Muita gente se pega lendo enunciado sem entender o que tá lendo, porque se distrai, porque tá pensando em outra coisa, porque lê e ao mesmo tempo não tá muito concentrado. Eu gosto bastante de ler em voz alta, porque quando eu falo, eu não tenho como me desconcentrar daquilo. Eu tô me forçando a me concentrar naquelas palavras e naquela leitura para eu poder realmente passar uma leitura de uma vez só e conseguir já pegar o que o exercício está pedindo e o que ele está me dando. A dica número 5 vai para os próprios exercícios de Enem. Como estudar para a prova de matemática do Enem? Eu acredito que a prova do Enem não é só uma prova de conteúdo de matemática. Ela também exige muita habilidade de leitura e interpretação de texto. Então, além de você estudar tudo isso que a gente falou até agora sobre o conteúdo, você tem que ter boa noção do que o Enem pede de leitura e interpretação. Porque, como você pode ter percebido se você já fez alguma edição do Enem, as questões de matemática têm textos normalmente longos e complicados. Esses textos longos normalmente são para tornar a questão mais difícil do que ela é. A questão pode exigir um conteúdo fácil, mas o texto torna-ela um pouco mais difícil, colocando palavras complicadas, uma situação complicada do cotidiano que você precisa interpretar, extrair de lá as informações e extrair o que ele está pedindo de conteúdo matemático. As questões do Enem não são tão difíceis quanto parecem. A forma que eu acho mais eficiente de estudar para matemática no Enem é fazendo exercícios do próprio Enem de edições anteriores. Eu acho que depois que você já estudou a maioria dos conteúdos de matemática e vai focar para o Enem especificamente,
pega bastante exercício de edições anteriores do Enem e procura entender como eles funcionam, como eles cobram os assuntos que eles cobram e como eles trabalham com diversos assuntos que você já estudou. Normalmente os exercícios têm esses textos longos, mas enquanto mais você treina a sua capacidade de tirar a parte difícil deles e você vai conseguir resolver a maioria desses exercícios. O truque é você se adaptar ao estilo de questão que o Enem cobra, que é diferente dos outros vestibulares e de outras provas por aí. Eu tô dizendo por experiência própria porque eu mesmo entendi essa tática, entendi que as questões não eram tão difíceis quanto parecem, então quando eu cheguei na hora da prova, eu já olhei para as questões falando, não, eu sei que isso aqui não é tão difícil, e é só ler com cuidado, é só extrair dali com cuidado, que você faz exercícios como você faz qualquer outro. E eu acho que é isso, espero que vocês tenham gostado, continuem inscritos no canal, eu vou ainda fazer muitos vídeos sobre outros assuntos, outras dicas, vamos mandando no Instagram, @lifelp, outras sugestões de vídeos e de assuntos que eu posso abordar. Quanto mais conteúdo a gente vai produzindo, mais eu espero ir ajudando vocês nas suas rotinas e agora nesse início de aulas. Então, muito obrigado por assistirem e até a próxima!